E aí, amigos do canal, tranquilo? Então, esse vídeo aqui do professor Olavo de Carvalho é mais sobre filosofia, sobre a filosofia nacional. É muito interessante, muito importante também, juntamente com todos os outros vídeos que a gente traz para vocês. Espero que vocês gostem, curtam, comentem, compartilhem, ajude o nosso canal a crescer, apoie o nosso canal, tem o link aí para ser apoiador ou membro ou participar da nossa vaquinha, para que o nosso canal cresça cada vez mais. Siga também a gente nas redes sociais, que isso também é uma forma de crescimento. Tem os links aí do Instagram, Twitter, Telegram, para a gente participar e interagir também, fora aqui do YouTube. Também se inscreva no canal do professor Olavo de Carvalho, que está aí chegando a 1 milhão de inscritos. Eu acredito que esse ano ele possa chegar a esse 1 milhão de inscritos, com toda a perseguição e censura aqui no YouTube. Os canais conservadores ainda estão crescendo muito. O melhor ainda é o do professor Olavo de Carvalho chegar aí a 1 milhão de inscritos. Então é isso aí, tamo junto. Fé em Deus, com Deus, pátria, família. Europeu não significa universal, brasileiro não significa nacional. Nesse texto ele volta a uma questão que nos anos 50 já era bastante discutido, que é a possibilidade de uma filosofia nacional, de uma filosofia que nasça desde uma reação intelectual ao ambiente histórico-social local, e não desde questões supostamente universais colocadas pela filosofia europeia. Eu acompanhei muito dessa discussão, que todo mundo que escreve sobre filosofia no Brasil discutiu isso, e especialmente o pessoal do Instituto Brasileiro de Filosofia, do Miguel Reale, Luiz Washington Vita, Vicente Ferreira da Silva, William Flusser, todo mundo se interessou por esta questão. O professor Ricardo Vélez Rodrigues escreveu coisas muito importantes a respeito, e essa discussão então está prosseguindo aqui na revista Nabucco. O professor Cabreira é um argentino que mora em Brasília. Eu não sei se ele conhece toda a retaguarda que essa discussão teve no Brasil, mas me parece uma questão que deva ser abordada. Mas o principal para mim, todo este debate, que já vem de muitas décadas e que pode se considerar inconclusivo, é que a colocação da questão é o seguinte: você deve filosofar desde uma tradição universal, da qual a filosofia europeia seria supostamente a portadora, ou é possível a expressão filosofar desde, quer dizer, desde uma situação, desde um lugar, desde uma circunstância. Em parte isso é colocado, essa discussão é inspirada no Ortega C, né, pela sua famosa frase: a reabsorção da circunstância é o destino concreto do homem. Quer dizer, você nasce numa circunstância determinada, e não adianta nada você tentar pensar urbi et orbi universalmente se você não absorve a circunstância concreta na qual você está. É uma tese que eu concordo inteiramente, e que é inspiradora de toda essa discussão. Porém, em todo ao longo desse debate, você vê que quando eles falam de uma situação local desde a qual você está filosofando, ele se refere a uma situação político, social e cultural já estabelecida, já montada, como se o filósofo nascesse dentro da cultura brasileira, ou nascesse dentro de uma unidade política chamada Brasil, como se você nascesse dentro de uma situação política. Você está no bercinho e já te é dada uma situação histórico-social, um continente que tem 5 séculos de existência, etc. Quando na verdade as coisas não são assim, né? É claro que é absolutamente necessário o filósofo retornar desde as questões prontas que ele pode receber na faculdade, nos livros, etc., para a situação real desde a qual ele está filosofando. Mas o que é uma situação real? Vamos dizer, a situação política é uma situação real, né? A situação histórico-social é uma situação real? Não. Você tem que recuar até as experiências básicas que formaram a sua consciência. Quer dizer, até anteriores à sua tomada de posse da sua individualidade. Então, quando você recua até esse ponto, você está mergulhando
ao mesmo tempo na individualidade e na universalidade, porque essas condições básicas que se apresentam ao ser humano desde o seu nascimento, elas são idênticas para todos os seres humanos. Agora, quando você começa a absorver os dados da sua cultura, etc., você já está se diferenciando de outros indivíduos, dos membros de outras culturas. Então, existem dois tipos, duas acepções nas quais você pode falar da individualização, da individualização do seu ponto de vista filosófico. Uma é esta em que se usa, esse sentido em que se usa o termo, ao longo de toda essa discussão, e que o Cabrera insiste nisso também. Nós estamos aqui num continente assim, um assado, tem esta situação política, e temos que filosofar desde isso, porque isso é a nossa circunstância real. Tá certo? Só que isso não é a nossa circunstância real. Isso é uma versão já muito elaborada da nossa circunstância real. Né? Por assim dizer, ninguém nasce dentro de uma cultura. A cultura vai ser absorvida ao longo do tempo. Não é isso? Então, a absorção da cultura local diferencia você de outros indivíduos que nasceram em outras culturas. Porém, as condições básicas nas quais você nasce são as do mesmo planeta onde todos estão, e expressa então uma estrutura de situação que é universal. Então, quanto mais você individualiza, bom, deixa eu recuar para a minha experiência, a mais direta, a mais básica possível. Na medida que você está individualizando, você está universalizando ao mesmo tempo, porque essas condições são as mesmas. E, a meu ver, o que tem faltado para a filosofia brasileira, até para a latino-americana em geral, é isto. Eles se focam muito na situação político-social e querem raciocinar a partir dela. Digo, bom, podemos raciocinar a partir dela também, mas antes nós temos que fazer uma outra coisa. Nós temos que nos perguntar como que eu entrei dentro dessa circunstância político-cultural específica. É isso. Quer dizer, quais são as experiências básicas que formaram a minha individualidade, formaram a minha consciência e que de algum modo me prepararam para ser mais tarde um brasileiro ou ser um argentino ou qualquer coisa. Né? Ninguém quando nasce tem uma identidade nacional. Você tem no máximo identidade física. É isso. A identidade nacional será adquirida depois. Tem uma pergunta aqui. Mas pergunta alta para ouvir aqui. Você está se referindo a algo que você mencionou num dos cursos de Colonial High, sobre as experiências básicas de poder que um ser humano tem, as experiências básicas, por exemplo... Não, quando eu falei da origem do poder... Da origem do poder. A explicação que eu dei sobre a origem do poder se refere a uma dessas experiências básicas. A situação de total dependência que um bebê está em relação à sua mãe, ele está no colo da mãe, né, e a mãe representa não somente a proteção, mas a mãe é a origem física dele, ela é a fonte do alimento, ela é a proteção, ela é tudo, então ela é o universo para ele. Então, não há quem não tenha tido essa experiência. É isso? Se ninguém catou o garoto no colo, não deu de mamar para ele, ele morreu, então não há o que falar a respeito dele, e ele não se lembra de coisa nenhuma. Mas essa é uma experiência que ao mesmo tempo é a base da sua individualidade, ela começa ali, e ela ao mesmo tempo é universal, porque todos os seres humanos passam por ela. Então esse recuo que você faz, desde as ideias prontas, desde a cultura, etc., para as experiências básicas, ele te situa já num plano de universalidade, ao mesmo tempo onde está te arraigando na coisa mais local e concreta que você pode imaginar, que é a sua presença física num determinado lugar. E é isso que está faltando, quer dizer, toda essa coisa, eu vou filosofar desde uma tradição universal europeia, que pretensamente universal, que se apresenta para mim, né, se arrogando o estatuto de filosofia universal, né, ou devo raciocinar a partir do Brasil, da Argentina, da nossa cultura, etc., nem uma coisa nem outra, meu filho. É claro que não é isto. Veja, a partir do que raciocinava, sempre tem que pensar, sempre fazer essa pergunta, a partir do que raciocinava Sócrates? Desde as experiências básicas da sua condição humana, sobre as quais ele conversava com os outros que estavam em volta. Ele não estava falando nem de universalidades abstratas e nem da cultura ateniense. Entendeu? Ele estava voltando ao que é realmente básico. Então, essa ideia de vamos
raciocinar desde a circunstância concreta, vocês estão raciocinando desde uma segunda abstração. Tem uma abstração aí que se chama de filosofia europeia, outra que se chama de filosofia universal, e outra que você chama de filosofia local, que se chama de situação política nacional, ou local, ou continental. Nada disso é básico. E se a filosofia europeia ela pode ter alguma pretensão de ser universal, é porque os seus pais fundadores, Sócrates, Platão e Aristóteles, raciocinaram desde situações humanas básicas e universais, e não a partir da cultura grega, ou dessa ou daquela cultura, da cultura alemã. Tá vendo? Então, o que você recebe com o nome de filosofia universal é uma tradição europeia já muito elaborada e que, digo mais, pode ter ido parar bem longe dessas experiências originárias. Tanto foi para longe que quando chega no século XX, muitos filósofos sentem a obrigação de trazê-la de volta para as experiências básicas. Quando Edmundo Husserl lança o seu famoso apelo, vamos voltar às coisas mesmas, né? Nós estamos falando muito de ideia, de conceitos, vamos voltar para as coisas. É um apelo desse tipo. Quando Ortega Gasset diz que eu sou eu e minha circunstância, então reabsorver a circunstância concreta e diz, este é o meu destino concreto, ele está fazendo a mesma coisa. Toda a escola existencialista, ela faz um apelo a esse retorno às experiências básicas. Se essa escola teve sucesso ou não nessa operação de retorno, essa é uma outra questão que podemos discutir depois. Mas que esse apelo traduz a verdadeira vocação da filosofia, para mim isso é uma coisa básica. Todos esses camaradas, Ortega Gasset, Edmundo Husserl, os existencialistas inteiros, eles estavam muito certos nisto. Então, se você raciocina apenas a partir de uma tradição pronta que você recebe na escola, recebe pelos livros, etc., esse é claro que é uma filosofia de segunda mão. É isso que pode chamar filosofia livresca. Você está comentando coisas que outras pessoas disseram. Não que o que elas disseram não tem importância, claro, mas aonde entra isso que elas disseram? Por onde você as recebe? Tá entendendo? Qual é a realidade concreta desse indivíduo que está absorvendo essa tradição? Então, se você, como estudante de filosofia, você absorve tudo isso desde a identidade de estudante de filosofia da universidade tal ou qual, você já está recebendo de uma mensagem de segunda mão que você está recebendo de terceira mão, porque ninguém nasceu estudante de filosofia da USP ou da PUC, tá entendendo? Então você tem que recuar às condições básicas que formaram a sua condição humana. Então, dessas experiências básicas, a mim parece que assim, quem descreveu melhor isto é o Louis Lavelle, quando ele diz que a experiência básica é a presença do ser e a minha presença no ser, né? Independentemente de distinções posteriores que você faz entre a realidade física e não física, mental, etc. Tudo isso é uma elaboração. Para que você pudesse fazer essas distinções, é necessário que você estivesse presente. Mas presente é um negócio que nós chamamos o ser. Por quê? Porque ele é o contrário do nada. Então, essa é uma experiência básica humana. Você nunca esteve no nada, nem por um segundo. O nada é uma ideia que você tem e que você não consegue concretizar nem mesmo imaginariamente. Então, tudo o que nós falamos é dentro de um negócio que chamamos o ser. Não é isso? Vocês falam, onde está então o gato? O gato está no ser. Onde está Deus? Deus está no ser. Tudo isso é o ser, você está entendendo? Então, a presença do ser é um fenômeno básico. Então, quais foram as minhas primeiras experiências dessa presença do ser e como elas foram me formando? Eu tentei, em dois posts que eu coloquei num blog que eu estava fazendo, que até é um anexo do meu site, vai estar lá ainda, algumas experiências infantis básicas, que depois eu vi que o Eric Voegelin fazia a mesma coisa, retornar às experiências infantis que moldaram a sua percepção do mundo e a sua percepção de si mesmo, né? Mas eu acho que as experiências que eu estou narrando ali são mais básicas ainda, do que aquelas que ele analisa no livro Anamneses, né? Então, por exemplo, essa experiência das direções do espaço, que eu conto ali que eu vivenciei isso de uma maneira muito diferente das outras pessoas, pelo fato de eu ficar deitado muito tempo com febre, e quando levantava via que não sabia mais andar.
como é que faz para fazer isso, né? Então, como é que eu transmito uma ordem para minha perna, né? Então, eu vi, por exemplo, que, bom, claro, como todo mundo, eu tinha duas pernas, dois braços, mas eles não eram meus no sentido em que o meu pensamento era. Foi assim, havia uma intimidade maior entre o que eu queria fazer, entre eu e o que eu queria fazer, do que entre eu e os membros físicos que eu ia usar para fazer. Então, o membro já era um instrumento. Ele não era eu propriamente dito, era meu, mas não me obedece necessariamente, né? Então, essa eu acho uma experiência muito básica. O controle que você tem sobre o seu próprio corpo mostra que o corpo é, até certo ponto, um elemento estranho que está em você. Ele não coincide com você, né? Ele está em você, mas não é você, tá certo? Ao passo que, por exemplo, a espontaneidade da imaginação era uma coisa muito mais próxima de mim, imaginava o que eu queria, mas também não era tanto assim. Às vezes quer pensar numa coisa e a mente vai para outro lugar. Então você vê que, peraí, isso que eu chamo de mente, de pensamento, também não é eu. Se fosse eu faria o que eu quero na hora que eu quero. Às vezes ela faz, a minha mente me obedece mais do que minhas pernas, mas também não obedece tanto. Eu tenho um controle sobre ela, mas não total. Então, ao passo que, vamos dizer, a minha vontade, o que eu quero, isso sou eu mesmo. Então, muitos anos mais tarde, né, que já tinha 30 e tantos anos, eu fui nas aulas do Swami Dayananda Sarasvati aprender a análise vedantina dessas coisas, né, que é o que sou eu. Eu não sou o meu corpo, eu não sou minhas sensações, eu não sou minhas emoções, eu não sou meus pensamentos, então que raio de coisa que eu sou, né? Mas isto para mim era uma experiência que eu tinha já na infância, né? E que recordar essas experiências, então, é retornar à condição humana básica. Claro que este problema, vamos dizer, da relação entre a minha vontade, os meus pensamentos, minhas sensações e o meu corpo é um problema que não chama a atenção de todas as pessoas na mesma medida. Uns prestam mais atenção nisso, outros prestam menos, mas que todos passaram por isso, todos passaram necessariamente, e em princípio todos têm a capacidade de recordar essas experiências e analisá-las em busca do quê? Da realidade básica. Existe alguma realidade que eu não posso negar, que é firme, que é totalmente confiável, ainda que eu não consiga provar isso para ninguém? Porque também aí você tem um segundo elemento de confusão, que é o indivíduo confundir a busca da realidade básica, da certeza firme e inabalável, e a busca da prova inabalável. Se confunde as duas coisas. Eu posso chegar a uma certeza que eu sei que é inabalável, mas que eu não posso provar para ninguém. E eu posso criar uma prova pretensamente inabalável, que também não convence ninguém. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto.